É um momento onde o mercado americano está batendo recorde, né? Todos os índices estão batendo recordes nas últimas semanas. Foi o S&P 500, o Nasdaq, o Dow Jones. O Brasil aqui, Bovespa, passou de 120 mil pontos na semana passada, se encaminhando talvez para fazer novas máximas. E especialmente olhando o mercado lá fora, a gente começa a se perguntar, será que estamos diante de um novo rally ou seria um fim de um rally? E de que forma isso pode repercutir na Bolsa brasileira, seja se for o início de um rally ou se for um fim de um grande ciclo de alta das bolsas americanas. Stormer, você que já vivenciou vários momentos de euforia, de bull market, de bear market, como é que está vendo esse momento e como é que você pensa para os próximos meses? A gente tem que ter sempre em mente que o mês de abril costuma ser um mês muito forte a nível mundial, na parte de bolsa de valores, tanto Brasil quanto Estados Unidos. Abril realmente é um mês muito poderoso, mas existe classicamente, historicamente falando, um ditado que diz assim, sell in May and go away, que é basicamente um período que foi constatado historicamente como um mês de enfraquecimento do mercado, que é a partir do final de maio. Então, sem dúvida alguma, esse é um momento que a gente começa a se preocupar, porque a gente está se aproximando de um topo histórico aqui no Brasil, uns 126 mil pontos, e chegando próximo do final do mês de maio, podemos ter realmente alguma pressão vendedora acontecendo tanto aqui quanto lá fora. Eu acho que o tema é um tema bastante interessante, e a gente não deve, obviamente, cair numa sensação de topo, vamos vender tudo e sair correndo, mas ao mesmo tempo a gente não pode entrar numa vibe, digamos assim, de que as coisas vão subir para sempre reto, sem absolutamente nenhum movimento mais importante de recuo. E por isso que eu gostei muito da provocação, e vou querer ouvir muito a opinião do Indec, porque ele é um cara que tem muita experiência nisso. Vamos lá, Indec, nos conta, qual que é a tua impressão para o mercado americano e o mercado brasileiro? Olha, Stormer, eu confesso para você que de mercado brasileiro eu tô um pouco desconfortável, e não é nem em relação ao mercado brasileiro, né? A gente tem essa questão do orçamento para ser decidido essa semana. Sem dúvida, eu acho que isso pode ser um ponto crucial. Hoje, a gente está batendo o dólar agora 5,55, né? Se a gente for para perguntar para economistas, para analistas aí de mercado, você acredita que o dólar está mais próximo nesse 5,55 do 5 ou do 6? Olha, da minha visão, do 6. Eu sei um pouco da visão do Urit, acompanho bastante ele nas redes sociais, mas eu estou preocupado, não é só essa relação do orçamento, tá? Estou preocupado muito do que a gente tem visto em relação cada vez mais às atitudes no Congresso, aos desejos de algumas pessoas do governo, porque ano que vem nós teremos eleições. E esse tema eleições me preocupa bastante, né? Pode ser muito cedo para discutir isso ainda? Pode. Mas nesse momento, dentro daquilo, da realidade que a gente vive, me preocupa um pouco a situação, né? Então eu enxergo um dólar hoje mais próximo dos R$6 por essa situação, eu acho que contribui bastante, e principalmente por conta da volta da economia americana, dado essa relação da vacina, que por conta da relação da vacina, você tem, por razões óbvias, uma volta da relação da confiança do consumidor, confiança do empresariado, independentemente de questões de governo, mas eu acho que essa questão da vacina, a gente está vivendo muito isso, né? Então, para mim fica muito claro essa relação de economia americana mais forte do que a brasileira, não necessariamente em relação a todos os outros países, mas vai voltar primeiro, né? A gente já tem visto público nos eventos esportivos, ou seja, as pessoas elas estão voltando a ter um pouco mais de confiança. Sim. Bem, a gente tem alguns dados econômicos que têm sido bons ou acima das expectativas, e tem dados ruins, né? Até porque você tem essa questão de estados também, nos Estados Unidos tem essa diferenciação, na Califórnia ainda dados ruins, de emprego principalmente, mas, enfim, por conta de economia americana mais forte. Sim. E de incertezas no Brasil, eu acredito num dólar cada vez mais próximo dos R$6, e isso me preocupa um pouco o mercado brasileiro, em partes, né? Até porque, se a gente for discutir relação de Bovespa com o Ibov, com 50% de commodities, mais instituições financeiras, tal, eu não quero entrar muito nisso, mas estou falando de uma maneira mais macro, mais geral.